Haris, Kairene, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal A Rota da Teologia e hoje nós vamos falar sobre um pensador da Universidade de Boston, professor universitário da Universidade de Boston, que trabalha muito a questão do pluralismo, tá? O Peter Berg, que não só trabalha com a questão do pluralismo, mas também as direções, os enfoques dele estão voltados, como aqui no rodapé fala, para as perspectivas, né, sociológicas, humanistas, pluralistas, dentro de um contexto direcionado à modernidade. Então, ele é um pensador que trabalha muito a relação da sociedade para com a modernidade e as implicações desta modernidade no contexto social, cultural e religioso. E aí ele lançou esse livro, um livro que para mim tem uma grande influência quando ele propõe a seguinte temática: os múltiplos altares da modernidade, aonde ele vai falar sobre vários assuntos relacionados a essa temática. Nós vamos falar hoje um pouquinho, aproveitando o livro, o fenômeno pluralista, que é justamente um enfoque do seu livro e que é justamente o capítulo que abre o livro, né? O fenômeno pluralista. E aí ele vai trabalhar a perspectiva de explicar o fenômeno pluralista a partir de um fenômeno que vai surgir mapeado, conduzido pela proposta de Wittgenstein. Wittgenstein, um filósofo, Ludwig Wittgenstein, ele foi um filósofo que marcou, vamos dizer assim, não só a filosofia da mente, mas também até o contexto de elucidação de alguns pontos e principais, centrais, né, da questão do homem na sociedade moderna. E aí ele vai trabalhar muito, um dos conceitos que Wittgenstein trabalha na sua proposta da psicologia até da educação, são jogos de linguagem, como que o ser se comunica e as diversas comunicações que o ser tem em suas interações e participações. Quais são os jogos de linguagem, quais são as estratégias de comunicação, quais são as verbalizações, né, os estigmas e os signos implícitos nesse contexto de linguagem, de comunicação. E a partir desse pensamento é que Peter Berg ele coloca aqui, olha, não estou querendo considerar ou possa ser um sentido filosófico a partir do que propõe os jogos de linguagem de Ludwig Wittgenstein, mas exatamente entender como o pluralismo, num fenômeno na mente de um pensador filosófico, surge e ele vai alcançando as inferências, não é? Ele vai dizer aqui que o pensamento pluralista, dentro do contexto de um pensador, dentro do contexto de um analista social, dentro do contexto daqueles que convivem com o pluralismo, ele surge como um fenômeno na mente. Ele surge como um fenômeno que é concebido dentro da circunstância que o ser se encontra numa vida de uma esfera social plural, tá? E o pluralismo, até algo interessante, ele considera um fato empírico na sociedade. Por que empírico? Porque surge a partir não da teoria, surge a partir não de uma composição de um conceito, mas surge sim de uma prática, de uma efetividade. A efetividade de uma vida plural, aonde tem várias esferas, vários sentidos, várias perspectivas, várias concepções, várias perspectivas, vários pressupostos, aonde o ser está, vamos assim, inserido em um contexto multidiverso, aonde a diversidade é o centro, vamos assim, impulsionador dessa sociedade plural, desse contexto plural. Nós vivemos numa esfera plural e aí surge o pluralismo não só na área religiosa, mas o pluralismo cultural, o pluralismo não só cultural, mas o pluralismo
no aspecto político, pluralismo no aspecto sociológico, pluralismo no aspecto filosófico e aí, claro, o pluralismo religioso, aonde a multiplicidade de crenças vão ser aferidas, analisadas, vão estar à baila, vão estar aí dentro de um contexto do convívio social, do ser que está à busca do sagrado. E nesta busca do sagrado, ele está em meio a um contexto plural. Ele está em meio a uma pluralidade de crenças, aonde cada crença vai propor o seu caminho, o seu norte, a sua direção, para que o ser transcenda até o sagrado e o sagrado venha emanar até ele. Esse que é o viés, ou vamos dizer assim, o sentido propulsor que vai propor o pluralismo religioso. Mas vamos voltar aqui ao livro, saindo um pouco aqui, quem sabe, do meu interagir, mas voltar aqui agora para o que fala o autor, para conhecermos mais um pouco sobre Peter Berg. E aí ele vai dizer que o pluralismo, certo? Ele vai surgir também dentro de um contexto nos Estados Unidos como um termo que precisava... olha, o pluralismo é uma situação social na qual pessoas de diferentes etnias, cosmovisões e moralidades vivem juntas, pacificamente e interagem amigavelmente. Esta última expressão é importante. Faz pouco sentido falar de pluralismo quando as pessoas não falam uma com as outras. Por exemplo, quando as pessoas interagem, mas somente como senhores e escravos, ou quando elas vivem em comunidades fortemente segregadas e somente interagem em relações exclusivamente econômicas. Para que o pluralismo desencadeie a sua plena dinâmica, deve haver conversação constante, não necessariamente entre iguais, mas prolongada no tempo e cobrindo uma ampla variedade de temas. Então, vamos aqui analisar esta aferição e conceito e elucidação sobre o pluralismo que o Peter Berg vai conceder aqui na sua obra. Quando ele fala que o pluralismo ele é melhor absolvido e assimilado, ele se torna efetivo a partir da comunicação, da interação social, da verbalização entre pessoas de contextos diferentes, porém dentro de uma mesma esfera social, porque estão dentro de uma sociedade que ela é concebida por esferas, por segmentos, mas pertencem àquele contexto geográfico. E dentro daquele contexto geográfico, precisam se sociabilizar. E essa sociabilização, ela vai ser propulsionada a partir do comunicar-se, do interagir, do convívio social. E com esse convívio social, os diferentes vão ter que em algum momento conceber um viés de igualdade em uma expressão, em um gesto, em um olhar. E com isso, nós temos que analisar e pensar que todo momento em que alguém situa a sua posição moral, a sua posição religiosa, a sua posição social, política, claro que vai haver divergências, claro que vai haver um embate, vai surgir aí a dialética platonista. E até podemos dizer que também vai surgir uma dialogicidade dentro da perspectiva de Martin Buber, que fala o eu-tu. E o eu-tu é nada mais, nada menos do que o nosso embate
em divergências, mas que divergências vão surgir convergências. Porque em algum momento vai se convergir o pensamento do eu, tu, dentro de um contexto, de um diálogo, de uma palavra, de uma conversa, de um pensamento, de uma participação e uma análise sobre uma circunstância ou uma situação. E algo interessante a pensar, que na esfera do contexto religioso, aqueles que defendem a sua crença, a sua teologia, o seu ponto de vista, eles, claro, vão se absorver daquela defesa, não muitas das vezes aceitando ser confrontado, não muitas das vezes aceitando ser combatido. Mas o grande viés de uma sociedade absorvida e vivenciada pelo pluralismo é justamente quebrar esse paradigma, romper essa fronteira e vir a ter esse diálogo, essa comunicação, e vir a ter essa participação, aonde eu com uma posição e o outro com outra posição, mas todos dois dentro de um mesmo tema, teologia ou religião, estarão debatendo, estarão expondo suas ideias. E esta é a realidade do mundo plural, aonde hoje as concepções são há uma multidiversidade de posições teológicas, de percepções, de concepções, não só presas a obras, a autores, a pensadores, mas aos próprios que convivem dentro do gueto religioso e vão ali numa busca de sair ou romper a esfera do segregalismo, dar a sua concepção sobre o que estão vendo, sentindo e convivendo no ambiente em que estão inseridos, no âmbito religioso, social, político, cultural. E isso não é ser contraventor, e isso não é uma contravenção, mas isso é ser uma pessoa que dialoga. Isso é ser uma pessoa que manifesta o que sente e tem como conceber o seu pensamento a partir das suas próprias posições. Por quê? Porque também é um ser, porque também tem pensamento, porque também tem posição, porque também pode propor seus pressupostos, sem ser guiado, robotizado pelo que já vem prontinho, que só vai pegar na prateleira, ler e seguir. Mas a grande saga do pluralismo é eu não vir a ser guiado por esse mercantilismo literário, muitas das vezes só me guiando, me conduzindo porque o autor diz, mas e eu? E a minha concepção? E a minha interpretação? Então, o pluralismo abre esse espaço para que cada um possa indicar, posicionar, avaliar, analisar, deduzir, pressupor as suas próprias concepções e percepções dentro da realidade em que está inserida e que está convivendo. E agora eu volto aqui para o livro, né, e às vezes eu me empolgo e saio até da página, mas é algo que nós já vamos voltar. E aí ele vai dizer aqui, o pluralismo, tal como eu o defino,
existiu em diferentes formas, em vários momentos da história. Ele constitui uma longa tradição nas culturas da Ásia Oriental, especialmente na China e no Japão. A Índia pré-islâmica exemplificou o pluralismo de uma maneira um pouco diferente. Durante vários séculos, os países ao longo da Rota da Seda demonstraram um pluralismo religioso exuberante, com cristãos maniqueus, zoratristas ou adeptos ao zoroastrismo, hindus, budistas e intelectuais confucianos interagindo um com os outros, frequentemente no contexto dos estados helenistas deixados para trás como um legado das conquistas orientais de Alexandre o Grande. E aí agora eu paro com Berger e entro com Danilo. Pense bem aqui. Eu vou partir do que o Berger fala nessa última frase que eu aqui li. A helenização proposta por Alexandre o Grande trouxe o pluralismo, propôs o pluralismo na sua gênese. Porque o contexto da helenização já era a multiplicidade de deuses, a multiplicidade de crenças, a multiplicidade de propostas filosóficas. A helenização trouxe a oportunização de cultura diferente se instalar em contextos plurais divergentes a essa cultura, não é? Então os estados helenizados, eles tinham a sua cultura, mas estavam não que rompendo com a sua cultura, mas absorvendo uma nova cultura e novas perspectivas culturais e novos espaços culturais, saindo então do segregalismo e entrando no contexto de um novo tempo para eles. E aí, eu agora vou para o contexto asiático, não é? Índia, Japão. Imagine, pare para pensar o universo plural religioso dentro de uma Índia e de um Japão. Primeiro, etnias. Porque numa Índia você não tem só uma etnia, tem etnias. No Japão você não tem só uma etnia, tem etnias. E essas etnias têm as suas línguas, seus idiomas. E essas etnias têm suas culturas. E essas etnias têm suas tradições. E essas etnias têm suas religiões. Mas todos vivem num espaço geográfico, social, no âmbito social, e tem que conviver, e tem que participar, e tem que se posicionar. E aí vem o hindu numa rua, o islâmico também está ali, o confuciano também está, não é? O hinduísta também está, o zoroastrista também está, o maniqueu também está. E até podemos imaginar o cristão que está ali, quem sabe, acuado, não podendo nem se posicionar que é cristão,
porque senão morre, também está. E eles precisam conviver, em algum momento comunicar-se, e em algum momento se posicionarem, terem um diálogo, e esse diálogo é plural. E é nesse diálogo que o pluralismo se situa. E é nesse diálogo que o pluralismo se efetiva. Onde pluralidade de ideias, de pensamentos, de aferições começam a se efetivar, a se tornarem reais, a se verbalizarem nesse diálogo, nesse embate, nessa dialética, não é? Entre o embate da dialética até platonista, né? da concordância e discordância, não é? A tensão entre as ideias vão gerando a coesão dessas ideias e surgindo as ideologias. E é isso o sentido plural. E é isso a pluralidade dentro de um contexto social. E aí nós entramos na temática. Os múltiplos altares da modernidade. A modernidade hoje não tem um altar, tem uma multiplicidade de altares. Foi isso que a modernidade trouxe a partir lá do momento da idade das trevas, do iluminismo, né, da era da razão, aonde vai começar esse tempo histórico o moderno, a modernidade. E o homem da modernidade é o homem que pensa, é o homem que tem a razão como um elemento central da sua vida. É um homem que procura sair da esfera da opressão social para transitar na racionalidade das concepções e oportunizações ideológicas. E com isso é perseguido. E com isso é rejeitado, estigmatizado. Mas a modernidade propõe o quê? Essa pluralidade. A modernidade propõe a oportunização dentro da religião, claro, vai ser um caos, mas nesse caos vai surgir justamente porque a pluralidade de crenças vão estar em evidência. E isso vai ser um caos religioso. E isso vai conceder o impacto religioso sem fronteiras, aonde o ser vai ficar, muitas das vezes, se ele não tem uma posição e concepção já definida, não tem vamos dizer assim, uma efetividade do pensamento amadurecida, com as suas concepções já definidas, e sabendo se defender e se posicionar, ele vai ficar à mercê do embate, não sabendo defender-se, não sabendo se posicionar para defender a sua fé, ele vai ficar vulnerável à multiplicidade de crenças e altares, em que ele não vai saber por qual seguir, ou qual entrar para prestar o seu sacrifício. E essa situação é a realidade do pluralismo religioso
dentro dos múltiplos altares que a modernidade propõe. Aqui foi apenas uma interpretação que eu fiz, a partir de um salto ou de um mergulho nas águas de Peter Berg no seu livro Os Múltiplos Altares da Modernidade. Obrigado.